Olá, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando aqui mais um momento atmosférico celestial, onde eu quero aqui chamar a sua atenção a esta mensagem. E nesta mensagem você vai perceber o quanto o amor de Deus é grande para com você que me ouve e o porquê devemos estudar a Bíblia Sagrada, porquê devemos estudar as Escrituras. Se você observar esta mensagem que eu vou trazer aqui ao seu coração, você vai perceber porque que tantas pessoas o diabo infelizmente consegue enganar. O diabo consegue escravizar tantas pessoas pelo fato delas não estudarem a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 1, seria muito importante que você ouvisse. E eu tenho certeza que você vai se identificar com esta mensagem. Agora são precisamente meia-noite e 26, né? Eu estava compartilhando essa mesma mensagem com os irmãos ali no Ministério Semente da Fé. Eu quero compartilhar com você também. João capítulo 8, versículo de número 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Percebe na palavra de Deus, Jesus ele foi ao monte, né? Em madrugada a Bíblia diz que ele voltou para o templo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito. Em madrugada Jesus voltou para o templo. Ou seja, quando a Bíblia fala que ele voltou para o templo, a Bíblia ela está nos dando a indicação de que o mestre, o bom professor, ele está procurando o templo para ensiná-lo. Tanto que a Bíblia fala que em madrugada ele voltou para o templo e as pessoas iam ter com ele no templo, e no templo ele ensinava. Ou seja, ele que é o bom professor, porque ele ensinava, a Bíblia diz que ele voltou para o templo na madrugada. Em outras palavras, ele está sempre procurando templos ou bons alunos, alunos que queiram aprender, alunos que estejam dispostos a aprender. Embora alunos que ainda estão na cartilha, outros estão na primeira série, outros na alfabetização, outros estão no primeiro ano, outros até já se formaram. Mas ele, o bom professor, qual é Cristo, está sempre procurando bons alunos para que ele possa ensiná-lo. O bom professor que é Cristo, ele está disposto a ensinar. O bom professor que é Cristo, ele está disposto a instruir. Agora a pergunta que não se cala é: você na qualidade de aluno, você tem desejo de aprender? Ou você é aquele aluno que está na cartilha ainda, aquele aluno que está na alfabetização, estudando as vogais, ainda não aprendeu, ou não tem vontade de aprender? Que tipo de aluno você que vai ouvir essa mensagem é? Porque aqui você percebe um professor dedicado a ensinar, um professor disposto a ensinar os seus alunos, e você vê também os alunos dedicados a aprender, alunos dispostos a aprender, porque o bom professor foi madrugada para o templo, e madrugada no templo os bons alunos foi aprender com o professor. Ou seja, você percebe que aqui havia boa vontade de ambas partes. Havia boa vontade do professor e havia boa vontade dos alunos. É o velho ditado: quando alguém quer, consegue. Esses bons alunos tinham boa vontade, por isso aprenderam. Aqueles que têm boa vontade aprendem. Aqueles que não têm boa vontade, alguns ficam pelo caminho, outros muitas vezes não chegam nem a começá-lo. Mas eu começo aqui deixando essa indagação no seu coração. Que tipo de aluno você é? Um bom aluno? Ou você é aquele aluno que não tem se dedicado também? Olha o versículo de número 3, ele diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Na lei, veja, na lei nos mandou Moisés, está falando da lei do homem, da lei de Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Se você for ver aqui no mesmo Evangelho de João, né, capítulo 1, versículo 17, eu vou até voltar um pouco atrás aqui, falar um pouco da lei, você vai perceber nessa mensagem o perigo que é a lei, o risco que é a lei, você vai ver o que a lei tem para oferecer e o que tem para oferecer a graça.
E eu ouvi essa mensagem, quero que você se pergunte se você está seguindo a lei dos homens ou a graça. Se você é alguém que está seguindo a lei dos homens, você está sendo escravo. Se você é alguém que teme a lei dos homens, você está sendo escravo dela. Se você é alguém que teme a lei dos homens, você corre um sério risco de perder a salvação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Veja, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Aí, em continuação, ele disse assim: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o fato do homem ter dado a lei, as pessoas naquele dia serem submissos à lei, ou serem obrigadas a obedecer à lei, as pessoas se matavam entre si, as pessoas o apedrejavam, as pessoas os condenavam, as pessoas naqueles dias o crucificavam um ao outro, pelo simples fato de ser obrigado a guardá-la. A toda a lei, inclusive Maria, ia passar por isso. Mas ainda bem que trouxeram na presença de Jesus. Todo mundo ali havia jovem, ali havia adolescente, ali havia adulto, estava todo mundo com pedra na mão para apedrejá-la. E aí eles falam: conforme a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Então você percebe que a lei dos homens se trata de uma escravidão. A lei dos homens se trata de uma prisão. Eu devo respeitá-la, a lei dos homens. Mas eu não devo andar conforme a lei dos homens me sugere que eu ande. Eu devo andar conforme os preceitos de Deus. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas a lei fala que tem que ser submisso. Aí deixa eu te falar, a Bíblia precisa ser bem entendida ou bem interpretada. Aliás, deixa eu ver aqui Romanos 13, para que fique bem claro sobre isso. Romanos 13, 4 diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. A Bíblia não fala as, não está com S, as autoridades. Precisa ser bem interpretada a palavra de Deus. A autoridade, ou seja, está se falando aqui da lei de Deus, dos preceitos de Deus e não da lei do homem. Porque a lei do homem se trata de uma escravidão, a lei do homem se trata de prisão. A lei do homem se trata de uma verdadeira escravidão, como eu te mostrei na lei de Moisés, conforme o Evangelho de João 17, a lei que Moisés havia dado, as pessoas eram apedrejadas. As pessoas eram condenadas, as pessoas elas simplesmente eram sentenciadas à morte conforme a lei. Mas agora se você for para Gálatas capítulo 5, olha o que diz Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, deixa eu só encontrá-lo aqui. Gálatas capítulo 5, para que você entenda o que a Bíblia fala sobre isso. Gálatas capítulo 5 diz assim, o título de Gálatas capítulo 5, ou a lei ou Cristo. Agora Gálatas 5:3. De novo testifico a todo homem, que se deixa se considerar que está obrigado a guardar toda a lei, de Cristo vos desligaste. Vós procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Ou seja, aqueles que guardam a lei dos homens, está decaindo da graça. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Então, se alguém está guardando a lei do homem, deixando os preceitos de Deus, esse alguém, pelo fato de estar guardando a lei do homem, deixando de lado os preceitos de Deus, está perdendo a salvação. E assim, há muitas pessoas que estão presas pela lei, está dominada pela lei. Há muitas pessoas que a lei do homem tem escravizado, há muitas pessoas que estão se subordinando à lei. Há muitas pessoas que estão sendo escravizadas pela lei. Eu vou lhe dizer, nós temos que respeitá-la, mas temer somente aos preceitos de Deus, a lei de Deus, e não aquilo que os homens estão impondo. Quantos são aqueles que estão presos pela lei? Quantos são aqueles que a lei está escravizando? Quantos são aqueles que, infelizmente, como diz o velho ditado, está tendo que dançar conforme a música? Por exemplo, muitos evangélicos. Eu vou falar aqui, ter entrado em política, seja de direita, de esquerda, e aonde não deveria ter entrado, infelizmente entrou, agora está na mão dos políticos aí, muitos evangélicos que estão levando tantas pessoas junto, está tendo que dançar conforme a música. Só para você entender, a cada década são 7 gerações. A primeira chamou-se inocência, a segunda consciência, a terceira governo humano, a quarta era do patriarca, a quinta lei de Moisés, sexta graça, que nós estamos, a sétima o milênio.
É quando Jesus vai reinar nesse mundo por 1000 anos. Mas como falei, a terceira chamou-se governo humano. E desde a terceira geração chamada governo humano, Deus criou o governo humano para que alguém governasse conforme os preceitos de Deus, para tentar convencer o seu povo a voltar-se para Deus. Porque desde a consciência que foi a segunda geração, quando na inocência o pecado entrou no mundo, na consciência os homens já começaram a se afastar-se da presença de Deus. Então na terceira geração, governo humano, Deus cria esse governo chamado governo humano terceira geração, e levanta homens para governar conforme os seus preceitos, para tentar trazer o seu povo novamente, porque Deus percebeu que os homens estavam se afastando dos preceitos de Deus, estavam começando a implantar a sua própria lei. Só que, como diz o profeta Isaías, quanto mais Deus chama o seu povo, mais Israel vai da minha presença. Então, senhoras e senhores, desde a terceira geração que Deus vem tentando atrair o seu povo, trazer o seu povo para o lado certo, mas quanto mais Deus tenta, mais o seu povo vai da sua presença. Por isso que aqui os que estavam na lei estavam apedrejando Maria, queria condená-la, queria crucificá-la. Aí disseram a Jesus assim: conforme Moisés escreveu na lei, essa mulher tem que ser apedrejada. No versículo de número 6, diz assim: isto diziam eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, se escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Veja, aqueles que estavam andando conforme a lei, que era obrigado a guardar a lei, estava condenando Maria por conta de um erro que ela havia cometido. Estava crucificando Maria, porque na lei as pessoas eram crucificadas, na lei eram apedrejadas, na lei as pessoas eram condenadas pelo erro que cometia. E aí Jesus começa a escrever no chão o que ele poderia ter dito em palavras. Mas eu vou te falar aqui em Mateus capítulo 7, versículo 6, porque Jesus, o que ele escreveu ali no chão, ele não ditou em palavra. A Bíblia diz: não dai pérola aos porcos. Mateus 7, 6. Deixa eu olhar para que você entenda sobre isso. Mateus capítulo 7, versículo 6 diz assim: 7 e 6 de Mateus, assim está escrito: não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas. Veja, a palavra de Deus é pérola. O que Jesus estava escrevendo ali no chão, ele poderia ter ditado em palavra, mas como essas pessoas estavam corrompidas, ou cauterizadas, ou contaminadas, onde eu vou te mostrar aqui na Bíblia daqui a pouco, Jesus, por sua vez, não ditou em palavra, estava escrevendo no chão. E o que ele aqui estava escrevendo no chão? Jeremias 17, 13. Deixa eu em Jeremias 17, 13, eu vou te mostrar o que Jesus ali escrevia no chão. Jeremias 17, 13 diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor a fonte das águas vivas. Ou seja, o que Jesus estava escrevendo no chão lá em João 8, para aquele povo que estava ali para apedrejar Maria, era exatamente o que está escrito em Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Será escrito no chão. Ele estava escrevendo no chão lá em João 8. O que ele estava escrevendo em João 8? Exatamente isso daqui. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Ele estava escrevendo no chão o que ele poderia ter dito em palavras, mas como aquele povo estava com a mente corrompida, cauterizada por causa da lei, estava corrompida, se ele falasse, ele estaria dando pérola aos porcos, ou jogando palavras ao vento, porque não iria dar ouvido que ele ali falasse. Por isso ele estava escrevendo no chão. Porque o nome das pessoas que seguem a lei do homem, que guardam a lei do homem, não os preceitos de Deus, o nome não será escrito no livro da vida. No chão é onde será escrito o nome daqueles que guardam a lei dos homens, que seguem a lei dos homens, a qual é uma escravidão, a qual está levando as pessoas a se perder, porque em vez de seguir os preceitos de Deus, foi implantada a lei dos homens, deixaram a lei de Deus, os preceitos de Deus, e estão seguindo os preceitos dos homens. E quem segue os preceitos dos homens são aqueles que têm a mente contaminada, poluída ou cauterizada. Quem segue a lei dos homens, o nome será escrito no chão. Mas quem segue os preceitos de Deus, o nome será escrito no livro da vida. E por que aqueles que seguem a lei dos homens, a mente está cauterizada? Eu vou te mostrar. 1 Timóteo 4, 2. Deixa eu ir em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 4,
Versículo 2 diz assim, 4:2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizada a própria consciência. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Quem são aqueles que estão com a consciência cauterizada? Aqueles que estão guardando a lei dos homens, levando pessoas a se perder, estão também se perdendo e estão deixando de lado os preceitos de Deus. Esses aqui, ó, a seguir aqui, você vai ver que de fato a consciência estava cauterizada. Versículo de número 9. Mas ouvindo eles esta resposta, o acusado pela própria consciência, 8:9 de João, acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Veja, que eles aqui estavam com a consciência cauterizada. Por que a consciência estava cauterizada? Porque eles estavam guardando a lei dos homens, deixando a graça de Jesus de lado. Enquanto eles estavam guardando a lei dos homens, o nome deles estava sendo escrito no chão. Mas aqueles que vivem a graça, o nome será escrito no livro da vida. Eu pergunto a você, o que você está guardando, a lei dos homens ou a graça? Porque muitas pessoas estão presas pela lei, estão seguindo a lei, inclusive muitos evangélicos. Estão seguindo a lei dos homens, por isso o mundo está perecendo. Porque muitos evangélicos estão andando errado, achando que está certo. Muitos evangélicos estão fazendo o que os homens querem e está deixando de lado os preceitos de Deus. Enquanto assim procederem, a nação vai continuar sofrendo por causa de muitos evangélicos que estão andando errado. Consciência cauterizada, consciência contaminada. Por isso muitas pessoas estão sofrendo, por causa do erro, não que todos, mas que muitos evangélicos estão cometendo. Olha o versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A palavra não peques mais abre um parente no final. Porque abre um parente que Jesus sabia que aquela mulher correria o risco de cometer outras falhas, como eu e você, porque somos seres humanos, somos sujeitos a falhas, a imperfeições. Entre os parentes que se abre aqui no final, é como se Jesus dissesse para mim e para você: eu sei que você vai errar de novo, e quando eu voltar, pelo erro que você vai cometer, é só bater na porta, que eu estou pronto a te atender novamente. Eu estou pronto a te socorrer. Eu estou pronto a te estender a mão. Eu estou pronto a te ajudar. É só bater na porta e conte comigo sempre. Porque a hora que você bater na porta, estou sempre pronto a te ajudar naquilo que ninguém pode fazer por você. Percebe que essa mulher é ser apedrejada. Essa mulher é ser condenada. Por quê? Porque aqueles que iriam condená-lo, apedrejá-lo, guardavam a lei. E aquele que guarda a lei, decaiu da graça, conforme Gálatas 5. E aquele que decaiu da graça, está perdendo a salvação. Porque aqueles guardavam a lei, conforme Jeremias 17:3, ou seja, aqueles que guardavam a lei, melhor dizendo, o nome será escrito no chão. Que guarda os preceitos dos homens, o nome será escrito no chão. Mas aquele que guarda os preceitos de Deus, o nome será escrito no livro da vida. A lei dada por Moisés condenava as pessoas, conforme João 1,17. Mas a graça, a verdade dada por Jesus, trazida por Jesus, nos leva para a salvação eterna. Então, cuidado você que está guardando a lei dos homens, seguindo a lei dos homens, como falei, temos que respeitá-la, mas não viver conforme os homens lá fora andam, que eles se acham vestidos de autoridade. Não somos nós que temos que andar como eles, são eles que têm que andar pelo caminho qual nós andamos. Nós não temos que andar no caminho dos homens lá fora, os que se acham vestidos de autoridade. É eles que têm que andar pelo caminho qual andamos. Por isso o mundo está perdido, porque as pessoas, inclusive muitos cristãos, muitas autoridades espirituais, deixaram de andar conforme os preceitos de Deus e estão andando conforme os preceitos dos homens. Enquanto assim continuar, a humanidade vai continuar perecendo, inclusive muitos evangélicos. Tá bom, queridos? Aqueles que guardam a lei dos homens, o nome será escrito no chão. Mas os que guardam o preceito de Deus, o nome será escrito no livro da vida. Conforme Jeremias 17:13. Conforme João 1,17. Conforme aqui o mesmo João 8. Todos aqui guardavam a lei. Por isso é condenar aquela mulher. Jesus olha para eles e diz assim: quem dentre vós não tem pecado, atira a primeira pedra. E você conhece muito bem a história. Todos se retiraram. E aquela mulher não foi condenada porque Jesus aboliu a lei e trouxe a graça. Então não devemos seguir os preceitos da lei dos homens. Porque na lei tratava-se de condenar. Mas na graça, através dela, Jesus trouxe liberdade para toda a humanidade.
Que você possa refletir nessa mensagem e se perguntar: aonde o seu nome está sendo escrito? Se na terra ou se no livro da vida? Que você possa ouvir essa mensagem e se perguntar a si mesmo se você está se aproximando da sua salvação ou se você deixou sua salvação, decaiu da graça e está guardando o preceito dos homens. Boa reflexão. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.